paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal para mais uma palavra do Senhor. Vamos ler hoje João 14 a seguir. Versículo 1. Jesus diz: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. No versículo 4, ele diz o seguinte: Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E Tomé ficou confuso, né? Estava meio perdido ali. Perguntou ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então Jesus respondeu ao Tomé: Eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma história da Bíblia que eu gosto bastante é do rei Josias. Por quê? O rei Josias, ele foi um rei muito jovem. Então ele começou o seu reinado aos 8 anos de idade. Era uma criança, ele era muito jovem. No seu 18º ano de reinado, ele pediu a Safã que fosse ao templo do Senhor falar para Ilquias, que era o sacerdote do templo, que juntasse a prata, reunisse a prata para pagar os trabalhadores para reformarem o templo do Senhor. E durante essa reforma, Ilquias acabou encontrando a palavra do Senhor, o livro da lei, e ele entregou a Safã. E Safã levou isso para o seu rei Josias. E ele leu para Josias. E Josias, quando ele ouviu a palavra do Senhor, as coisas que estavam escritas no livro da lei, ele rasgou as suas vestes em forma de arrependimento, clamando, ao Senhor misericórdia, chorou na presença do Senhor e pediu para que fossem atrás da profetisa Hulda consultar o Senhor para saber se o que ele leu, o que ele ouviu, de fato iria acontecer. E o Senhor disse à profetisa, que era para passar para o rei Josias, que tudo o que estava no livro da lei iria se cumprir, mas que todas as desgraças, o rei Josias, ele não iria ver, porque o Senhor iria dar um descanso para ele, né? Ele iria ser sepultado com glória antes de tudo isso acontecer. Então o rei Josias, diante disso, ele reuniu o povo no templo do Senhor e ele leu a palavra do Senhor para todo aquele povo. Ele expôs as escrituras, reafirmou a aliança, do povo entre Israel e Deus, se comprometeu, de obedecer em todos os mandamentos que estavam na palavra e também de cumprir, tudo que estava escrito ali. Então, depois disso, ele ordenou aos sacerdotes e a todos os seus servos, que destruíssem, os altares a Baal, a Asterote, a Será, profanassem os santuários de sacrifício a Moloque, e ele foi profanando os altares idólatras que tinha em Israel, destruindo, queimando, inutilizando para que não fossem mais usados. Ele fez uma limpeza, naquele local, queimando o que era para queimar, destruindo o que dava para destruir, levando para longe, se desfazendo até dos sacerdotes pagãos que havia ali entre o povo. E ele fez uma limpeza. E a palavra do Senhor, ele diz o seguinte no versículo 2 de 2 Reis 22:2, ele diz que Josias, ele andou no caminho do Senhor e ele fez o que o Senhor aprova. Ele seguiu os passos do seu predecessor Davi, agradando a Deus. E essa palavra eu gosto bastante, porque a palavra do Senhor diz que Josias, ele não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. E Jesus, ele diz aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um outro texto
que eu gosto também e eu reflito sobre esse texto é o Salmos 91, versículo 7. Então, no livro de Salmos 91, diz o seguinte: 1000 poderão cair ao teu lado, 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, 1000 do lado esquerdo, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Então, se 1000 caiu do lado esquerdo e 10.000 à minha direita e nada me atingiu, o que significa que eu estou no meio. Eu não estou nem do lado direito junto com os 10.000 e nem do lado esquerdo junto com os 1000. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso me remete que Jesus não está nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Ele é o único caminho, ele é o caminho estreito. E eu lembro bastante da história do povo de Israel quando saiu do Egito, que Moisés ele conduziu o povo pelo deserto. E o povo seguiu numa direção e depois seguiu em outra direção por ordens do nosso Senhor. E quando ele chegou ali no Mar Vermelho, aquele povo ficou preocupado e começou a perguntar a Moisés: não havia túmulos lá no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? E Moisés respondeu ao seu povo que Deus iria pelejar por eles aquela batalha, porque eles estavam com medo, porque atrás deles estava vindo o faraó. E o faraó, com todo o seu exército e seus cavaleiros, ele estava querendo, destruir aquele povo, por vingança, Ele se arrependeu, de ter deixado os escravos livres, sair, e ele queria se vingar, daquele povo. E eles não ficavam com medo, eles não tinham muito para onde ir. Se eles fossem contornar o mar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, eles iriam acabar sendo apanhados pelos faraós e por todo aquele povo do exército do faraó. Então, Deus, ele abriu o mar à frente deles. Então, eles não foram nem pelo lado direito do mar e nem pelo lado esquerdo. Eles não contornaram. Deus abriu o Mar Vermelho à frente deles, ali no meio, em um lugar, uma rota que seria impossível deles atravessar ou nadando ou a pé. Precisaria de uma embarcação para eles poderem atravessar aquele mar. Eles estavam encurralados ali. Então Deus abriu o improvável para que eles passassem. E quando eles atravessaram o mar, a palavra do Senhor diz que eles cantaram o hino da vitória. Eles se sentiram vitoriosos, eles foram vitoriosos com isso. Eles não se desviaram nem pela direita e nem pela esquerda e também não voltaram para trás. E Deus abençoou eles, fez esse milagre abrindo o Mar Vermelho. Então a palavra do Senhor diz sobre Josias que ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Em Salmos 91 diz que 1000 cairão do lado esquerdo e 10.000 do lado direito, mas nada o atingirá, ou seja, você está no meio. E Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele não está do lado direito e nem do lado esquerdo. Em Provérbios 4, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor diz o seguinte: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Ou seja, Provérbios é um livro escrito, a maioria das escrituras de Provérbios, é claro, tem outros também que escreveram Provérbios, mas a maioria é do rei Salomão. Salomão, ele era rico em sabedoria, ele pediu sabedoria ao Senhor e o Senhor o concedeu a sabedoria. E ele dá esse conselho para nós, em Provérbios 4, versículo 26 e 27, que é para nós tomar cuidado pelo caminho que andamos. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então é mais um versículo que diz que devemos manter um foco, manter no caminho.
que é para a gente tomar cuidado para o caminho em que devemos andar e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, logo isso diz que se a gente for para um desses dois lados, a gente vai acabar tendo dor de cabeça, a gente vai acabar arrumando um problema. A gente precisa se manter no meio, no caminho de Jesus, no caminho que parece improvável, no caminho que é mais difícil, no caminho que é mais estreito, porque a porta que leva ao céu, o Senhor é a porta, é um caminho estreito, a porta é estreita. Então, se a gente for pela porta larga, a gente vai acabar se perdendo no caminho. A gente não pode nem ir para a direita, nem ir para a esquerda. E a gente também tem o exemplo da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou uma estátua. Então, o que acontece? Se a gente também fica preso no que ficou para trás, no passado, a gente vai ficar paralisado, a gente não vai conseguir ir para frente. Porque as nossas dores, os nossos traumas, eles nos impedem de evoluir, nos impedem de crescer. Então, o que ficou para trás, a gente precisa deixar no passado. A gente precisa se libertar das dores. Principalmente o perdão, a gente precisa liberar perdão. Porque o perdão não deixa a gente evoluir, não deixa a gente crescer. A gente não consegue dar um passo à frente com essa mágoa, com essa amargura dentro da gente. A gente precisa dessa libertação espiritual. A gente não pode ficar olhando o que ficou para trás. Porque se a gente observa demais o retrovisor e só olhar o retrovisor, a gente vai se perdendo o caminho à frente. A gente não pode só ficar olhando o retrovisor. A gente perde o caminho. Então a gente tem que seguir em frente. A gente olha um pouco o retrovisor, mas a gente tem que focar mais à frente, né? A gente não pode se desviar do nosso caminho. Se a gente for para a direita, para a esquerda ou ficar presa no passado, a gente não evolui, a gente não atinge a maturidade espiritual, a gente não atinge a plenitude de Cristo. E o foco é a salvação, o foco é Cristo, Jesus é o caminho. Então precisamos nos conectar com Deus, nos conectar com o Senhor para termos a salvação, a vida eterna, porque o céu é onde Jesus está. A palavra do Senhor em João 14 diz que Jesus ele foi preparar lugar para nós morar. Eu vou ler aqui para vocês. João 14, no versículo 3 a seguir, ele diz: Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Então o céu é onde Jesus está. Onde ele estiver, nós estaremos com ele. Ele é o caminho. Então a salvação, a plenitude de Cristo, a maturidade em Cristo é onde ele está. Eu gosto muito também da palavra do Senhor em Mateus, onde João Batista está batizando o nosso Senhor e ele ouve a voz do céu dizendo que esse era o Filho amado do Senhor, que Jesus é o meu Filho amado de quem me agrado. Então Jesus é o Filho amado do Senhor. E aqui na palavra do Senhor vemos que ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus. Jesus não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, ou seja, o Pai está em Jesus. Então, para termos o Pai, temos que ter Jesus. Jesus é o caminho da salvação, é a verdade, é a vida. E ele não está nem do lado direito e nem do lado esquerdo, porque a palavra diz para não nos desviarmos do caminho, nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo. Josias agradou a Deus porque não se desviou. Em Provérbios diz para não desviarmos os nossos pés do caminho, ou seja, de Jesus. Jesus é o caminho. Então temos vários relatos na palavra do Senhor, no livro da sabedoria, para fugir do lado direito e do lado esquerdo. Então fiquem atentos, irmãos, que o inimigo ele age tanto no lado direito quanto do lado esquerdo. Dos dois lados há armadilhas,
há pedras no seu caminho, pedras de tropeço para você cair. Você tem que se manter firme no caminho da retidão. Amém, amados irmãos? Que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês, lhe dar entendimento sobre essa mensagem que eu estou passando a vocês e fale melhor ao coração de vocês, amém? Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe, que quem crê diz amém e quem não crê também que seja abençoado por Deus, que possa ter uma oportunidade de ter mais entendimento e crer no Senhor Jesus, que Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. E devemos ser a imagem de Cristo e semelhança. Nós devemos andar como Ele andou. Amém, amados irmãos? Fiquem todos na fé. Fiquem com Deus. Até a próxima.